João, capítulo 11, versículo 25. Se os irmãos encontraram, digam amém. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos orar? Senhor, fala conosco através da Tua palavra, que ela venha direto ao encontro do nosso coração, que ela venha falar conosco de forma profunda, de forma, Senhor, que traga edificação, cura, libertação, por meio da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Quantos viram a capa da Veja dessa semana aqui? Deixa eu ver, levante a mão. Pouca gente, né? A revista Veja essa semana me deu o tema da pregação. Eu estava passando assim com a minha família ontem numa padaria, tinha uma banca de jornal, vi a capa da Veja, fazia tempo que eu não prestava atenção nisso, e lá estava escrito assim: o poder da ressurreição. Me chamou a atenção porque na última Páscoa eu preguei sobre o poder da ressurreição, foi o tema da minha mensagem. Eu falei, uau, deixa eu ver o que a Veja falou, lembra disso? Poder da ressurreição. Aí eu fui ler, e ela falou uma frase que me incomodou, estava escrito assim em letras menores, como o grande dogma do cristianismo, resiste ao mundo cada vez mais cético. Minha cabeça começou a viajar, dogma do cristianismo, cético, o que isso quer dizer? O que é resistir ao mundo cada vez mais cético? Nem comprei a revista, porque eu comecei a já viajar, fui para casa e fiquei pensando se realmente o nosso mundo é cético, se a nossa igreja é uma igreja dogmática ou uma igreja cética, se nós acreditamos no poder da ressurreição ou não acreditamos no poder da ressurreição. Estaria hoje nosso coração, o cristianismo, a nossa vida, ainda com espaço para a fé? Então, eu tomei uma surpresa hoje de manhã, quando eu perguntei isso, quero perguntar à noite: quantos creem que Cristo ressuscitou? Levante sua mão, dê um glória a Deus aqui nessa noite. Aleluia! A pergunta da revista é uma pergunta interessante, porque ela quer dizer para nós que no mundo cético, um mundo cheio de ceticismo, já vou falar o que é isso, é um mundo que não tem espaço para acreditar na ressurreição. E como nós hoje, ou milhares de pessoas aí no Brasil e no mundo, podem celebrar a ressurreição, como é que a gente pode estar aqui acreditando nesse negócio todo aí, e o coral cantando: Maranata, ora vem Jesus, eu quero Essa parte deixo para vocês, a volta deixo para vocês. Como o mundo pode, meu irmão, achar... E eu fiquei pensando que o que eles querem dizer é que com tanta informação, com tanta cultura, com tanta inteligência, com tantas as coisas assim se evoluíram, tanta tecnologia, como é que existe milhares de pessoas ainda que dizem: eu creio na ressurreição de Jesus? E fiquei pensando se a gente é cético ou dogmático. Deixa eu explicar para você o que é um cético. Rapidinho, cético é aquela pessoa que talvez você nem saiba que é e seja você. Você é um cético que está aqui na Quírios hoje assistindo a palavra. É aquela pessoa que, quando olha para alguma coisa que a Bíblia diz, ou alguma verdade absoluta que não foi comprovada cientificamente, você tem uma predisposição para duvidar. Então eu vou perguntar se você é cético ou você é uma pessoa que crê mesmo. Quantos creem na volta de Jesus aqui? Deem glória a Deus. Essa igreja é dogmática, povo de Deus. O que é o dogmático? Ao contrário do cético, alguém que acredita nas verdades absolutas da palavra de Deus. Por exemplo, você nunca viu o inferno, mas acredita que existe o inferno, certo ou não? Você nunca viu, por exemplo, a ressurreição de Jesus, nós não tivemos lá, não vimos isso acontecer, mas os discípulos contaram para nós, e nós acreditamos na palavra de Deus. Então você é um dogmático. Você acredita que Jesus vai voltar. Teve um cântico agora que nós cantamos, que dizia: Jesus vai voltar sobre as nuvens em glória. Quantos creem? Quantos esperam a volta? Quantos digam Maranata? Esse Maranata aí, se depender. Quantos digam Maranata? É isso, meu irmão. Então você, sem saber, você acredita nos dogmas. E o que a revista estava perguntando, e é onde eu quero chegar, é que há espaço
para o mundo cheio de ciência, cheio de tecnologia, cheio de conhecimento, para que haja uma igreja, ou pessoas, ou milhares de pessoas que celebrem um dogma, ou seja, celebrem uma coisa que não foi comprovada. E se há, por que há? Por que existe? A questão aí que vem no nosso coração é o que nós acreditamos. Por exemplo, algumas pessoas têm dificuldade de entender verdades absolutas, e aí elas têm uma tendência duvidosa sobre essas verdades. Mas o que me irrita nos céticos é que eles acreditam em coisas muito mais difíceis do que na ressurreição de Jesus. Não é verdade? O cético é uma pessoa interessante. Ele olha para o momento de algumas coisas que dizem para ele, que eu também não duvido, porque eu não sou cético, mas ele acredita. Por exemplo, não sei quantos viram aqui no cinema agora há pouco tempo, passando um filme sobre Interestelar. Assistiram esse filme? Quem não assistiu, é muito interessante o filme, porque ele trabalha na teoria de Einstein sobre a relatividade do tempo. Quer dizer o seguinte: o tempo é relativo, o tempo não é igual, dependendo do lugar onde você estiver no espaço, é o que Einstein defendeu, perto de alguma matéria ou gravidade. Eu não sei explicar isso aí, que eu não sou, meu grau de nerd não chega a esse ponto, tá? Mas assim, mais ou menos ele quer dizer o seguinte: o tempo vai voar, vai passar 50 anos, quando passou 50 anos na Terra, lá passou 1 hora. E o cético acredita na relatividade do tempo. O cético também ele acredita em outras coisas, por exemplo, como a questão do mapeamento do genoma. Ele acredita naquilo que ele acha que a ciência pode comprovar. Mas se alguém dissesse alguns anos atrás que pudesse ser comprovado o genoma e que podia ser feito um mapeamento do DNA, será que ele acreditaria? Esse é o problema do cético. Ele acredita naquilo que ele pode se comprovar, ou que ele acha que pode, mas há milhares de coisas que não podem ser comprovadas e que a Bíblia nos diz que é possível. Se nesse mundo cético há espaço para ressurreição, qual é a resposta que você daria para a revista hoje? O que você responderia? Por que você crê na ressurreição? Eu poderia dizer para você que eu creio na ressurreição, primeiro, pela própria experiência de Deus na minha vida. Quantos têm uma experiência real com Jesus Cristo aqui? Levante sua mão e diga glória a Deus por isso. Eu não posso produzir essa experiência na tua vida, e também não vou conseguir explicar para a revista, chegar lá e dizer assim: eu creio porque Jesus se fez presente na minha história. Nós cremos, querido, porque Jesus se fez presente na nossa história. Mas há uma coisa mais interessante sobre isso, que eu creio que Deus vem falando no meu coração, é que quando nós vemos um ataque desse, assim, em outras palavras, dizendo: como vocês podem ser tão ignorantes diante de tanta informação, de tanta tecnologia, acreditar num negócio desse, que Jesus Cristo ressuscitou, porque é isso que está escrito por trás da frase, se você entendeu o que é ceticismo dogmático. Eu tenho uma resposta para dar para você que consola o meu coração. Ainda que possam chamar você e eu de ignorante, eu não preciso defender a minha fé e nem a fé na ressurreição, porque o meu próprio Deus defende a minha fé, meu irmão. Quem faz com que a fé seja comprovada na nossa vida é a própria graça do Senhor Jesus. É Ele mesmo, meu irmão, que faz você assim. Quando você começa a ser um pouco cético com relação às verdades de Deus, Ele mesmo te levanta e diz assim: vou provar que eu sou real na tua vida, vou provar que eu ajo na tua vida, vou provar que esse ceticismo não faz bem a você. E como ele prova? Defendendo a tua fé, dizendo para você: eu sou com você, eu cuido de você, eu opero na tua vida. E como explicar isso? Apenas pela nossa experiência, porque é Deus quem não deixou você sair, é Deus quem não deixou você esmorecer. Algumas vezes você diz: Senhor, será que Tu és real? Será que Tu existe? E Deus vem na sua graça e na sua misericórdia e diz: sou real. E Ele manifesta na realidade dEle, por meio de detalhes da nossa vida, de cura, de portas que eram impossíveis de ser abertas, de orações que são respondidas instantaneamente, milagres que você disse que não poderia viver, e vive. Ele defende a fé. Isso é uma coisa incrível, porque eu não preciso defender a fé. Eu não preciso chegar aqui para você e dizer assim: olha, a natureza comprova a nossa fé. Eu tenho uma coisa comigo, que uma das grandes ironias de Deus sobre a ressurreição, é irônico, Deus quis deixar para a gente assim uma brincadeira,
vou dizer, uma ironia. Diz assim, olha, vocês acham que é impossível? Olhe para uma borboleta. Eu achei uma ironia uma borboleta. Você imaginou uma lagarta feia daquela? Rastejando. É feio, né, gente? Fala a verdade. Você quer uma lagarta de estimação para você? Não. Ela entra num casulo que parece um caixão. Sai uma borboleta linda. O que aconteceu ali dentro? Algumas pessoas vão dizer, isso é uma metamorfose, eu posso comprovar cientificamente. Meu irmão, se uma lagarta pode virar uma borboleta, por que eu vou duvidar que Jesus Cristo pode me ressuscitar no último dia? Quantos creem aqui? Diga glória a Deus. Aí ontem eu estava pensando sobre esse negócio, os sinais de Deus na vida da gente, e eu descobri uma história, não tinha nada a ver, eu estava assistindo um seriadinho com a minha filha, e de repente eles falaram sobre uma água viva que não morre. Já ouviram falar disso? Nunca ouviram? Já ouviram falar? Uma água viva que não morre, que vive eternamente. Existe uma água viva, real, descobriram em 1982, e eles estão querendo fazer experiências com essa água viva para descobrir o que ela tem, que ela não morre. A única forma de você matar uma água viva dessa é se você a destroçar, porque quando ela está estressada, ela se sente ameaçada, ela volta a ser um embriãozinho, e começa a crescer de novo. Aí eu fui pesquisar para ver se isso era real, e é real mesmo. Eu falei, olha a ironia de Deus de novo. A gente duvida que Deus possa fazer com que a gente tenha vida eterna, e Ele deixou ali num animal como água viva, uma vida eterna, onde que eles querem descobrir por que ela tem um processo de envelhecimento ao contrário. Ela vai até a idade adulta e volta de novo. Eles querem descobrir. Eu lembrei que Jesus disse assim, vocês são muito mais importantes para mim. Nós somos muito mais importantes para Deus, e por isso Deus tem uma eternidade para a nossa vida. Você é muito mais importante para Deus, por isso Deus guardou você, preservou você, e tem uma eternidade para você. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Agora, por que falar sobre tudo isso? É que às vezes nós vamos combater o nosso ceticismo. Como disse a frase da revista, estamos cada vez sendo mais céticos. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E como é que eu vou combater o meu ceticismo, não só sobre a ressurreição, mas, por exemplo, eu já tive momentos que eu duvidei de que Jesus poderia fazer um grande milagre na minha família. E eu fico imaginando, por exemplo, alguns casais que entram aqui, e que o seu coração está cheio de dúvidas, cheio de ceticismo, e parou de acreditar que Jesus pode restaurar o seu casamento e a sua família. A pergunta que eu me fiz é, qual é o lugar do meu coração que eu estou deixando com que esse espírito de dúvida entre dentro da minha vida? Talvez você esteja aí desempregado, tentando arrumar um emprego, e a porta está tão fechada para você, e você acha que Deus não ama, que Deus não cuida, que Deus não se preocupa com você. Hoje eu vi um caso desse, meu irmão aqui contando comigo, veio pedir oração, dizendo, olha, meu marido não acredita que Deus o ama, porque ele está desempregado. E eu vejo como esse ceticismo, muitas vezes vai entrando no nosso coração, e ele precisa ser combatido na nossa vida. Você entende o que eu quero dizer, meu irmão? Algumas vezes a gente diz, não, eu creio na ressurreição, eu creio na vida. Eu perguntei aqui, quantos creem na ressurreição? Você disse, eu disse amém, porque essa igreja é uma igreja dogmática, ela acredita no céu, acredita na volta de Jesus, mas e o ceticismo em áreas do nosso coração, que nós vamos deixando, sabe, o inimigo lançar dúvidas com relação ao cuidado de Deus por você? Será que não tem nenhuma área da tua vida que você está olhando para você mesmo, dizendo assim, olha, eu acho que Deus não vai operar nessa área, e você está deixando com que a dúvida tome lugar? Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que dúvida nunca me fez bem. Dúvida nunca resolveu meus problemas, dúvida só pioraram os meus problemas. Se houve um momento, por exemplo, que eu duvidei que a Luciana me amasse, o meu casamento não melhorou, só piorou. Ou se eu duvidei que ela ia cuidar de mim, ou me ajudar em casa, eu já cheguei bolado, chateado. E às vezes ela estava me esperando com um sorriso. Você já percebeu que a dúvida não resolve? Por exemplo, se você vai para o seu trabalho e acha que as coisas vão piorar, talvez elas nem estejam ruins ainda,
Mas eu lhe garanto que a dúvida vai fazer o seu trabalho piorar. Eu aprendi que o ceticismo, a dúvida, a incredulidade não me leva a lugar nenhum. Mas sabe o que eu aprendi? Que a fé me leva a lugares mais altos. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Você entende isso? Eu aprendi que se eu chegar diante de Deus, e já tive momentos assim, onde eu orei, eu não sei se Deus vai curar ou não, mas se eu orei com dúvida, a Bíblia diz que na dúvida Deus não opera. Mas algumas vezes que eu orei, ainda sabendo que Deus poderia ou não curar, segundo a vontade dEle, mas eu orei com a fé, dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor pode curar. A minha fé me levou a lugares mais altos, me levou a acreditar em portas que Deus podia abrir, em soluções que Ele podia fazer. Hoje a minha palavra é o seguinte: será que a nossa igreja, a nossa vida, muitas vezes a gente não está enxergando que Satanás está colocando ceticismo no nosso coração, e você está dizendo assim: olha, as coisas não vão melhorar, minha vida não vai mudar, e Deus está dizendo para você: ei, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o Deus, querido, que ressuscitei, que venci a morte, e você acredita tudo nisso, e não consegue acreditar que eu preocupo com você, que eu cuido de você, que eu amo você. Aí que entra o ceticismo no nosso coração, e a gente começa a olhar para a nossa vida e dizer assim: isso não vai mudar. Então eu quero combater esse ceticismo. Eu comecei a perceber que existem algumas áreas da minha vida que eu estou ficando meio cético. Olha que coisa, por causa daquela frase onde eu cheguei, e uma das coisas que eu percebi que é um ceticismo, é que a gente começa a achar que nós já fizemos tudo o que podíamos fazer para Deus. Eu quero profetizar uma coisa para você: você ainda vai fazer coisas extraordinárias para a glória de Deus, meu irmão. A gente começa a dizer: não, mas eu já servi, eu já dei a minha vida, não é assim? Eu já me dediquei. E Deus fala no meu coração: não seja cético, ainda tem muitas coisas que eu quero realizar. Milagres, vidas vão ser salvas por meio do seu testemunho, bênçãos vão chegar na sua mão para você abençoar outras pessoas. Mas você precisa começar a rejeitar esse espírito que muitas vezes está na nossa sociedade, dizendo para nós mesmos assim: isso não vai acontecer nunca. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Quantos creem aqui que Deus vai fazer? O mesmo Deus que você crê que ressuscitou, é o mesmo Deus que diz para você que Ele é a ressurreição e a vida, é o mesmo Deus que cuida de você. Agora, o que eles não podem entender, e nunca vão entender, a não ser que tenham uma experiência, é como é que uma igreja se reúne e celebra a ressurreição de Jesus depois de 2000 anos. E Paulo deu a resposta para a gente. Romanos capítulo 8, versículo 11, diz aqui: se os irmãos encontrar, digam amém. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito de Deus, amém? Habita em vocês. Quantos têm o Espírito Santo dentro de você aí? Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você entende isso? A Bíblia está dizendo para nós que o Espírito Santo que habita dentro de nós, é Ele mesmo que testifica o poder da ressurreição, e não só o poder da ressurreição que levantou a Cristo e fez o ressurgir, a morte foi vencida, mas o poder, querido, que nos dá todo dia para acreditar, para vencer, para viver a palavra de Deus. É Ele quem segura você e diz assim: pelo poder do meu Espírito, você não vacila, você não sai dos meus caminhos, você vai viver a minha palavra. E ainda quando você diz: Senhor, mas será? Ele diz: eu vou provar para você que eu sou real, porque o meu poder habita dentro de você. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo habita dentro de nós. E sabe para quê, meu irmão? Algumas pessoas vão dizer: isso aqui é só para a vida eterna, é só quando eu morrer. Não, é para que todos os dias você possa levantar e ser uma testemunha verdadeira do que Deus é. Você possa levantar e dizer assim: ei, Ele ressuscitou. E as pessoas digam: como você sabe? Você não estava lá. Eu sei, porque Ele habita dentro de mim. Esse é o poder da ressurreição. Eu sei, porque eu posso olhar e dizer para você quem eu era.
e quem o poder da ressurreição me tornou. Eu posso olhar e ver que todas as perspectivas me levariam para ser uma pessoa infeliz, destruída, mas o poder da ressurreição quebrou as garras de Satanás sobre a minha vida, trouxe-me para a luz, e me fez ser uma pessoa que eu nunca imaginaria que eu podia ser. Outro dia eu estava brincando com a minha esposa, provocando ela. Eu falei assim para ela: sabe que eu sou um cara tão legal, né, Lu? Ela falou: você está provocando, né? Você já provocou sua esposa uma vez? Você sabe que eu sou um cara tão bacana, tão fácil de viver, né? Ela: você é. Você sabe assim que eu acho que eu devia ser clonado. Eu devia ser clonado, porque aí o mundo ia ser melhor, com mais Zeus andando por aí. Ela olhou assim para mim, uma paciência que eu não sei de onde veio, e disse assim: se clonasse você, eu acho que o mundo ia ser pior. Mas se clonasse, se você não lembrar, na verdade disse, se você não lembrar que foi Jesus quem fez você ser o que você é hoje. Entendeu ou não? Por que vocês estão batendo a mão aí? E aí eu fiquei lembrando, que pessoazinha. Eu ainda não sou muito legal, mas realmente. Ela falou assim: o mérito é todo dele. Eu falei: vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Esse é o poder da ressurreição. O mérito é todo dele. Se não fosse a salvação, obrigado, querido, a graça, a misericórdia de Jesus, o poder dele, quem nós seríamos? Se não fosse o poder da ressurreição, do Espírito Santo que habita em nós, quebrando os vícios, destruindo as cadeias, rompendo as dificuldades, os nossos... Você entende o que eu estou dizendo? Os nossos vícios, os nossos pecados, quem nós seríamos? Esse é o poder da ressurreição, que Cristo nos levanta, nos faz novos. Você antigamente era uma pessoa violenta, hoje você é paciente. Antigamente você era uma pessoa que não tinha limites, hoje você tem domínio próprio. Antigamente você era uma pessoa que não tinha alegria, hoje você é alegre, porque o poder da ressurreição habita dentro de você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas às vezes vem o ceticismo, vem a dúvida, e a gente começa a dizer assim: será que eu tenho sinais desse poder na minha vida? Será que não é tudo uma loucura isso que a gente acredita? Será que a gente não devia olhar para a nossa vida e achar que tudo isso é normal? E aí vem a misericórdia de Deus que olha para você e diz assim: eu vou provar para você o meu amor por você. E Deus vai provando para a gente o amor em mínimos detalhes. O amor dele. Você já viu Deus agindo nos detalhes na tua vida? Onde você falou: Senhor, eu não mereço isso, que não dá para explicar. E Deus vai provando para você que Ele está com você. Eu queria hoje combater todo esse ceticismo, toda essa dúvida, que você pudesse entender que o poder da ressurreição está em você. Algumas vezes, eu até creio nisso, e eu já precisei que alguém colocasse a mão sobre a minha cabeça e orasse. Eu não tenho problema com isso, mas eu aprendi também que Deus quer que você use o poder da ressurreição que está em você. Você pode entender isso que eu quero dizer? Amém? Você compreende? Algumas pessoas vão realmente, no momento, orar por você, e é uma bênção, vão te aconselhar, vão pôr as mãos. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que Deus quer que você entenda que o poder do Espírito dele está sobre você, para que você use para a glória dele. A tua dúvida, o teu ceticismo, a tua incredulidade não vai te ajudar em nada. Mas se você se levanta e começa a dizer: Senhor, eu quero mudar isso na minha vida. Deixa eu explicar para você. Você já pensou nos últimos pensamentos que você tem tido? Esquisito que eu falei, né? Dá para entender? Quais são os últimos pensamentos que você tem? Já parou para pensar? Às vezes eu me pego pensando no que eu estou pensando. Vocês estão rindo de mim. Mas dá para entender? E aí eu começo a perceber que os meus últimos pensamentos, quais foram os seus últimos pensamentos? A maioria dos meus últimos pensamentos, quando eu paro para pensar, eles estão voltados assim: você não é nada. Entendeu o que eu quero dizer?
Que coisa, vai ficar tudo difícil. Ou você está ficando velho. Quais foram os seus últimos pensamentos? Não? Os últimos pensamentos, muitas vezes, são os pensamentos mais destrutivos que você não deveria ter, baseado numa dúvida, ou num ceticismo, uma incredulidade. O que eu tenho aprendido é que eu preciso trocar esses pensamentos, essa dúvida. Muitas vezes vem no meu coração assim, essa semana mesmo, uma dificuldade financeira grande, cheguei aí de viagem, estava difícil o caixa nunca ficou tão baixo, a gente ficou preocupado, e vem no meu coração assim, Senhor, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos resolver esse problema? E vem aquela dúvida, não vem? E agora? Se não entrar X reais, eu não vou conseguir pagar as contas da semana. Já passou por isso na sua vida? E aí o pensamento nosso é o pior de todos, é um pensamento de derrota muitas vezes. Você nunca para pensar o que você está pensando, né? Eu estou desafiando você a pensar os seus últimos pensamentos. Quais foram? Entendeu? O que eu aprendi é que quando esses pensamentos vêm na nossa cabeça, a melhor coisa a fazer é substituí-los por outros. Deixa eu explicar. Não dá para você esquecê-los. Se eu ficar pensando, não dá, comecei a pensar que tinha que pagar as contas e tinha que comprar o carpete lá, o piso, não dá para pensar e esquecer. Então eu aprendi que você pode substituir esses pensamentos pela palavra de Deus. Você entende? Por exemplo, vem um ceticismo no teu coração com relação à tua família. Minha família não vai dar certo, acho que meu casamento não vai durar. O que a Bíblia fala? Como é que você pode quebrar esse ceticismo, essa dúvida que está roubando o teu casamento? Porque você precisa entender que às vezes o teu casamento até não está tão ruim, mas de tanto você pensar que ele está ruim, você está acabando com ele. Acho que agora não deu para entender nada, né? Por exemplo, você acha tanto que o teu chefe vai mandar embora, que vai vir uma crise tão grande, que você, quando vai trabalhar, a tua empresa vendeu mais do que o ano passado, mas você tem tanta certeza que está com uma crise, tem tanta dúvida que vai conseguir, que você não consegue nem trabalhar. Quem está te mandando embora, a crise ou a sua dúvida? Entendeu isso? Um exemplo que eu vou dar para você, já vivi esse exemplo. Às vezes aqui na igreja está uma bênção, está tudo bem e tal, mas sei lá, eu estou cismado que está com algum problema. Ao invés de eu chegar aqui e pregar o melhor sermão que eu podia pregar, aquela pressão, aquele medo, aquela dúvida, faz que eu chegue aqui para pregar e falo assim, irmãos. Você entendeu? E a minha própria dúvida está destruindo a minha vida. Então, como é que eu lidero com isso, com esses pensamentos que vêm na minha mente de incredulidade? Substitua pela palavra de Deus. Quando eu escuto um pensamento do meu coração, que a minha família vai ter problema, o que será das minhas filhas, a minha esposa, eu estou ficando velho, como é que vai ser meu casamento? Eu lembro da palavra de Deus que fala assim, a minha família será uma família bendita no nome do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Quando vem aquele pensamento da crise, dos problemas, das dificuldades financeiras, onde eu olho para isso e falo, meu Deus, como é que vai ser a igreja, com tantas contas que nós temos que pagar, como é que vai ser a nossa vida? Eu me lembro de alguns versículos, e há vários versículos para você substituir esse pensamento. A Bíblia diz assim, fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo. O quê? Quando você substitui esse pensamento pela palavra de Deus, ao invés de incredulidade, o que vem no seu coração? Fé. Vem fé. Mas você às vezes não observa os seus últimos pensamentos. Os seus pensamentos são assim. Então a Bíblia fala, por exemplo, porque as portas estão fechadas, porque não vai ter solução, porque as coisas estão fechadas, e você começa a acreditar. Aí você vai fazer uma entrevista de emprego, você chega na entrevista de emprego, sabe o que é? Eu sei que as coisas estão difíceis, mas se der para me contratar aí, eu agradeço, mas se não der, eu vou entender. Como assim? Ao invés de você chegar lá, você devia pensar com a palavra de Deus que fala assim, a porta que Deus abre, ninguém, eu não ouvi, ninguém? E se não era essa porta, é porque Deus tem outra porta para você. Mas muitas vezes Deus tem que tratar dentro do nosso coração. Porque os pensamentos, esse ceticismo, essa incredulidade está na nossa vida.
Às vezes até com relação ao nosso futuro. Você fica pensando no seu futuro. Aliás, eu fiz um desafio semana passada aqui. Quantos conseguiram viver uma semana no presente? Levante a mão. Foi bênção na tua vida? Foi bênção mesmo? Glória a Deus. Agora estou continuando. Lança fora a dúvida e substitui esse pensamento por pensamento de bênção. Eu olho para minhas filhas e falo assim, elas vão ser a minha herança. Elas vão receber a unção que Deus tem para a minha vida. Você crê? Muitas vezes vem um pensamento, o que vai ser? Como é que vai ser o futuro delas? Eu digo, não, o futuro delas está preparado por Deus, porque a palavra de Deus fala que Ele cuida dos seus. Mas você precisa substituir esses pensamentos de incredulidade por pensamentos de fé. E como é que eu faço isso? Substituo, esquecer eu não consigo. Porque quer ver, se eu falar para você, pensa na tua conta bancária. Pensaram? Não quer, tenta esquecer agora. Tentou esquecer? Não. Agora, pensa na palavra de Deus que fala, o meu Deus, diga comigo, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades. Você pode aplaudir o Senhor, você pode dizer glória a Deus, meu irmão? A única forma de você vencer o ceticismo é você encará-lo com a palavra de Deus na tua vida, meu irmão. Eu sei que muitas vezes você vai olhar e falar assim, pastor, mas eu fiz umas comprinhas a mais, comprei 300 pares de sapato que não devia, mas aí vem a misericórdia de Deus na nossa vida, meu irmão. Eu aprendi com Deus que Deus nem sempre dá só o que a gente precisa, Deus às vezes é abundantemente mais na nossa vida. Ele podia te dar uma viagenzinha lá de segunda classe no seu casamento, mas Ele prepara uma lua de mel para você. Você podia passar a lua de mel em Cubatão, mas Deus faz um negócio melhor para você, porque Ele é Deus, né? Não é assim? Não é verdade? Muitas vezes a gente não enxerga a misericórdia de Deus. Eu tinha um pensamento, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, que Deus dava só o básico, era o básico. Deus daria o básico. Se você precisa de uma calça, Ele te dá uma calça. Se você precisa de uma camisa para trabalhar, Ele vai te dar uma camisa, porque Ele supre as suas necessidades. Essa necessidade é uma camisa, acabou. Hoje eu aprendi com Deus que Deus é misericordioso. Ele fala, você vai precisar de umas 3 camisas, porque você soa muito, deixa eu te ajudar. Sabe, meu irmão, combata o ceticismo. Eu não sei aonde ele está na tua vida, mas eu vim aqui para denunciar. Talvez você não acredite que Deus cura. Quantos aqui foram já curados por Deus? Levante sua mão bem alto, ponha bem alta a mão. Um bando de doido, dogmáticos, que acreditam. Eu vivi curas, Quantos aqui já viveram um milagre financeiro? Levante sua mão. Eu já vivi milagres financeiros, meu irmão. Milagres que eu nunca imaginei que eu ia viver. Você crê? Combata o teu ceticismo. Quantos já tiveram uma porta de emprego aberta assim de um jeito sobrenatural? Levante sua mão aqui. Por que eu estou falando para você levantar a mão? Porque tem gente que está no coração fechado nessa área, acha que Deus não pode operar nessa área. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz que o poder da ressurreição habita dentro de nós. Amém? Então quando vem o pensamento no meu coração, olha, Klaus, você dessa vez vai pegar dengue. Misericórdia esse negócio de dengue, né? Você sabe que meu sogro morreu de dengue, né? Meu sogro morreu de dengue, o pai da Lupe morreu de dengue, lá no Rio de Janeiro. E quando eu falo esse negócio de dengue, eu fico meio preocupado. Lá em casa tem aquele negócio de matar mosquito em todo lugar, repelente em cada canto da casa. Aí outro dia eu falei, sabe uma coisa, eu vou lembrar da palavra de Deus que fala que nenhuma praga vai chegar na minha vida em nome de Jesus. Que 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não. Eu jamais serei atingido. Você recebe essa palavra em nome de Jesus, meu irmão? Quantos recebem essa palavra? Quantos creem que o poder da ressurreição está sobre a sua vida em nome de Jesus? Você entende que você precisa combater esse ceticismo na tua vida? Antigamente você trabalhava na obra do Senhor e agora você tem dúvida se isso vale a pena. Por que você tem dúvida? Não foi Deus que cuidou de você até hoje? Amém?
Antigamente você dizimava com alegria, agora você fala, eu acho que eu vou guardar esse dinheiro. Ganhava menos e dizimava mais. Interessante isso. Ganhava menos e dizimava mais. Mas eu acho que não precisa. Mas por que você deixou esse ceticismo entrar no seu coração? Você entende? A obra de Deus precisa continuar crescendo. E Deus vai procurar os seus para derramar. Amém, meu irmão? E crê nisso? Você antigamente tinha menos tempo para ouvir a palavra de Deus, estudar, e tentava estudar e orar mais através da palavra de Deus, e hoje você tem mais tempo, você até podia usar seu carro. Antigamente você pegava aquele trem lotado, não dava nem para, né? Agora você está no seu carro lá, com ar-condicionadinho, eu ia falar tape deck, MP3, e agora você não quer ouvir a palavra? Só fica ouvindo pancadão, irmão. Que situação que você chegou, irmão. A que ponto vai a sua incredulidade? Não é? Ouvia aqueles hinos, chorava na presença de Deus, agora só fica... Isso não vai te ajudar, meu irmão, não vai te ajudar. Deixa a palavra de Deus encher seu coração. Eu não sei, eu sei o que Deus falou para mim sobre o meu ceticismo. Deus falou, Klaus, olha, você está sendo um pouco cético com relação a isso. E eu quero testemunhar para você, Jesus vai voltar. Eu creio na volta de Jesus. Quantos creem? Glória a Deus por essa igreja dogmática que nós temos aqui, que acredita na volta de Jesus, amém? Amém, queridos? Se você nessa noite recebeu essa palavra, quer combater todo o ceticismo, quer se entregar, porque algumas pessoas elas vivem assim, no domingo elas creem, mas na segunda elas creem mais ou menos, e na quarta já não creem em nada, e na sexta no happy hour são totalmente descrentes, no sábado elas começam a crer de novo, e no domingo elas falam, eu creio na ressurreição, na morte, na vida eterna, no inferno, no céu. Na segunda ela fala, sei lá, esse negócio de céu. Irmão, uma coisa que eu aprendi na minha vida, enquanto você for um crente meia boca, Deus não vai operar na tua vida. Pronto, falei. Falei para o Lu que não ia falar, não falei. Entrega a tua vida, meu irmão. Às vezes o teu milagre está lá, ó, na entrega de vida. Podia falar isso? Podia, né? Às vezes você fica lá servindo segunda, terça e quarta o diabo, quinta e sexta, sábado, domingo a Deus. Para com isso, meu irmão. Se você crê na palavra de Deus mesmo, faz uma entrega de vida absoluta. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Você crê no que eu disse agora? Foi muito duro o que eu falei agora? Mas é possível a gente fazer isso ou não é? É possível. Deixar o ceticismo entrar no coração, falar assim, todo mundo faz, não pega nada até agora. Tem uma música do Thales que eu gosto muito, até falei com ele outro dia sobre essa música, que pancada, pancada, ele fala assim, você acha que não pega nada? Paga para ver. E às vezes você paga para ver, você vai ver o que vai acontecer. Eu não quero viver no ceticismo, que a dúvida não me levou a lugar nenhum, o que me leva é a fé, em nome